Olá pessoal, meu nome é Vitória e hoje nós teremos uma aula sobre sinais de pontuação. Vocês já ouviram falar sobre os sinais de pontuação? Vocês sabem para que servem os sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são elementos de organização textual. Quando falamos, usamos a entonação de voz, a pausa e as expressões faciais enquanto nos comunicamos. Os sinais de pontuação, eles servem para representar essas expressões por meio da escrita. Então, a escrita, ela vem para representar a fala, e a pontuação, ela vem para auxiliar a escrita nas intenções da fala. Ou seja, quando nós utilizamos os sinais de pontuação, nós estamos dando sentido, nós estamos dando mais expressão naquela escrita. Então, hoje nós veremos alguns sinais de pontuação. O primeiro sinal de pontuação que veremos hoje é a vírgula. A vírgula, ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Além disso, a vírgula também é usada para fazer uma enumeração. Enumeração é quando nós produzimos uma listagem. Nós produzimos uma lista, como mostra no exemplo a seguir. Fui ao mercado e comprei batata, arroz, feijão e salada. Então, neste caso, a vírgula foi usada para fazer uma enumeração, ou seja, fazer uma lista de supermercado. Neste outro exemplo ao lado, a vírgula ela é usada para fazer uma pequena pausa de interpretação. Semana passada, todos vieram jantar aqui em casa. O próximo ponto que iremos conhecer hoje é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é usado para representar surpresa, indignação, susto, admiração, felicidade ou também para chamar a atenção. Observe esses dois exemplos abaixo. O primeiro representa alegria. Iremos viajar amanhã. O outro exemplo representa surpresa, susto. Meu Deus, que susto! Então, o ponto de exclamação sempre vai representar nossas expressões, nossas emoções. A próxima pontuação que iremos conhecer hoje é o ponto final. O ponto final indica o término de uma frase. Ou também serve para representar uma frase imperativa, uma frase de ordem ou uma frase declarativa. Vamos observar os dois exemplos a seguir. Eu amo minha família. Ou pegue uma folha para mim. A primeira frase representa uma frase declarativa, uma frase de declaração. A segunda frase representa uma frase de ordem, uma frase imperativa. Então, o ponto final sempre vai estar presente nessas situações. A próxima pontuação que iremos conhecer hoje é o travessão. O travessão indica que alguém está falando. Ele serve para indicar a fala de alguém, que alguém está falando. O travessão indica uma fala, como podemos observar no exemplo a seguir. Então Maria disse, travessão, quando você volta? Travessão novamente. Volto sábado à noite, disse João. Então, o travessão sempre vai estar presente em qualquer fala dentro da narrativa. Além disso, o travessão também pode ser usado para dar ênfase no meio do texto, como podemos observar neste exemplo. Os Estados Unidos e a China
Travessão. Os maiores poluidores do planeta não são signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Neste trecho, o travessão foi utilizado para dar ênfase no trecho. Temos também os dois pontos, que indica o início de uma citação, ou serve também para começar uma explicação. Como podemos observar nos exemplos abaixo. Lucas falou, dois pontos, travessão para indicar a fala. Eu te ajudo nas lições, ponto final. No outro exemplo, podemos ver que os dois pontos foram usados para começar uma enumeração. Na loja, vírgula, vi muitos brinquedos, dois pontos, bonecas, bolas e até carros. Então, os dois pontos são utilizados para começar uma citação ou também uma enumeração. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica um questionamento ou uma pergunta. Então, o ponto de interrogação sempre vai aparecer em forma de pergunta ou questionamento, como podemos ver nos próximos exemplos. Qual o seu nome? Ou, você quer ir comigo ao cinema? Então, hoje nós iremos jogar um jogo chamado Roleta da Pontuação. Nós iremos girar a roleta e o sinal de pontuação que for escolhido ou sorteado, nós iremos criar uma frase com este sinal. Então, vamos começar? Dois pontos. Que frase será que podemos criar com os dois pontos? Veja só a frase que eu criei. De repente, João teve uma ideia. Dois pontos. Na outra linha, travessão. Podemos comprar tinta, pincel e papel. Vamos girar novamente? Ponto de exclamação. E aí, já pensou em uma frase que podemos criar com este ponto? Ponto de exclamação. Criei esta frase. Feliz aniversário! E agora que sabemos cada função de cada sinal de pontuação, iremos fazer uma atividade. A atividade a seguir, nós iremos pontuar o texto que está sem nenhuma pontuação. Veja que o texto sem pontuação não conseguimos entender o que o autor está falando. Vamos ler o texto sem pontuação? Eu estava num banco da pracinha observando um menino. A primeira coisa que notei foi que ele, olhando continuamente para o céu, aproximei-me dele e disse-lhe: Ei, garoto, o que você está fazendo sentado aí? Fico observando as nuvens. Por quê? Porque eu me sinto feliz. O que você vê nas nuvens? Vejo carneirinhos, coelhinhos, rostos e muitas outras coisas. Mas eu olho para o céu e não vejo nada do que você vê. Se você prestar atenção, verá mais do que eu tente. Observe que o texto não fez muito sentido pela falta de pontuação. Agora nós iremos pontuá-lo e ler corretamente. Veja que agora o texto está corretamente pontuado. Eu estava num banco da pracinha observando o menino. A primeira coisa que notei foi que ele estava olhando continuamente para o céu. Aproximei-me e disse-lhe:
Ei, garoto, o que faz sentado aí? Fico observando as nuvens. Por quê? Porque eu me sinto feliz. O que você vê nas nuvens? Vejo carneirinhos, coelhinhos, rostos e muitas outras coisas. Mas eu olho para o céu e não vejo nada do que você vê. Se você prestar atenção, verá mais do que eu. Tente! Vocês viram a diferença do texto com a pontuação? Por isso, é indispensável usar os sinais de pontuação. Então agora, para finalizar nossa aula, iremos criar 3 frases a partir das 3 imagens representadas na atividade, com os 3 sinais de pontuação indicados na atividade. Ponto de interrogação, ponto final e ponto de exclamação. Então, vamos lá? A primeira frase que criei foi esta. Vamos soltar pipa? E agora, vamos criar uma com ponto final? Veja só o exemplo. Eu adoro jogar bola. E agora, que frase podemos criar com um ponto de exclamação? Vamos lá. Observe o exemplo que eu criei. Eu ganhei muitos balões. Viram só como é divertido e muito simples de se utilizar os sinais de pontuação? Na primeira frase, utilizamos o ponto de interrogação. O ponto de interrogação foi para fazer uma pergunta. Vamos soltar pipa? Já na segunda, nós utilizamos o ponto final. Eu adoro jogar bola. Uma frase declarativa. E por último, utilizamos o ponto de exclamação, indicando surpresa e felicidade. Eu ganhei muitos balões. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui e espero que tenham gostado.